Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé,
renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz, obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje vamos fazer uma reflexão do capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, nas instruções dos Espíritos, item 16. Reconhece-se um cristão por suas obras. Esse tema foi ditado por Simeão em Bordeaux, 1863. Ele diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para ter um fiel servidor? Basta dizer sou cristão para ser seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Eis as palavras do Mestre. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore ruim dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda
Não abrigaram todos aqueles que devem se reunir a seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes, procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros é que são maus. Eles as moldaram à sua vontade, talharam-na de acordo com suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já nem maus frutos produzem, porque não produzem nada mais. O viajante passa cansado que para, procurando em sua sombra o fruto da esperança que deve lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que prenunciam uma tempestade. Pede em vão o fruto de vida à árvore da vida. As folhas caem, a mão do homem as manuseou e remanejou, tanto que a secou. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e havereis dar ainda com abundância seu fruto divino. Deixai-a tal como Cristo vos-la deu, não a mutileis. Ela quer estender sobre o universo uma imensa sombra. Não corteis seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto que quer atingir o seu objetivo. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer para que não sirvam a ninguém. Pois muitos são os chamados e poucos escolhidos. É que existem monopolizadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloquei dentre deles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, então, procurar aqueles que estão famintos, trazei-os para a sombra da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos arrastar para os espinheiros do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem a boa vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, visto a mensagem do Evangelho, no capítulo 18, a gente necessita de uma reflexão profunda, avaliando as palavras de Simeão e trazendo para a atualidade, trazendo para a forma como nos comportamos, como vivemos, como conduzimos a nossa vida e conduzimos a vida daqueles que nos são caros, que compartilham conosco o nosso espaço, a nossa casa, o nosso trabalho, até mesmo a nossa condução no dia a dia.
Porque através do nosso comportamento e do nosso exemplo, nós levamos as pessoas a conclusões, a seguir determinados exemplos. E nós somos responsáveis, quer queiram, quer não, por tudo aquilo que plantamos. Então a gente tem que parar para observar tudo que nos acontece e abrir, como diz o Evangelho, abrir os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para que um ser fiel, seja um fiel servidor? Basta dizer sou cristão para ser seguidor do Cristo? A gente sabe que não. A gente vê quantos impostores existem aí. E olha, meus irmãos, minhas irmãs, ainda falo assim na ignorância. Eles existem na ignorância, porque eles acham que usando aquilo ali, de alguma forma, eles podem demover os outros, se aproveitar dos outros. E mesmo assim existe um lado positivo nisso, porque é uma maneira daquela alma sofrer uma aproximação com as verdades de Jesus, com os ensinamentos que todos nós somos carentes e necessitados. Tanto repetir determinadas coisas, em um momento as pessoas despertam. Por isso que é muito importante a nossa participação no lar, no local de trabalho, na nossa vizinhança, com os nossos conceitos, agora sem fanatismo, meus irmãos, de forma doce e sutil, através primeiramente do nosso exemplo, do nosso comportamento, e depois, em segundo lugar, compartilhando esses ensinamentos com os irmãos de forma sutil. A gente não precisa impor nada, nem Bíblia, nem Evangelho, nem palavra nenhuma. Se a gente tem um sentimento verdadeiro e real de auxiliar o próximo, ajudar a transformação do próximo, nós temos que começar por nós, primeiramente. Em segundo lugar, por nós. Em terceiro lugar, por nós, para depois a gente estender para o outro. Porque na condição que nos encontramos encarnados, nós sabemos das necessidades e carências que nós temos. Todos nós somos bons atores teatrais. Nós conseguimos satisfazer a visão dos outros através daquilo que apresentamos. Então, o nosso comportamento ele é fundamental. Precisamos burilar as nossas ações, burilar os nossos sentimentos e trabalhar com isso, através do exemplo, o próximo. Porque aí, meus irmãos, se torna um ato de caridade verdadeira, sincera e profunda, quando você compartilha com o próximo os seus sentimentos. E seus sentimentos de forma correta, à luz da mensagem de Jesus, à luz do Evangelho de Jesus. Que Deus, nosso querido Pai amado Criador, abençoe a todos, com a ajuda de Jesus, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, nosso anjo guardião, e nossos amigos, espíritos familiares, espíritos que permeiam a vida conosco. Deus, Jesus, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, em nome de Deus, abençoe a todos. Que assim seja. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais.
Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Então, queridos irmãos, neste momento em que nos preparamos para o passe, que cada um possa elevar bem alto seus pensamentos, ir ao encontro de Jesus, podendo também levantar suas mãos, ou levar sua mão ao seu ferimento, à sua dor, à sua angústia, à sua dor física, à sua dificuldade do momento. Entregando ao nosso irmão amado que disse-nos: ninguém irá ao Pai senão por mim, as nossas dificuldades. Pois que temos o Pai que tudo sabe, que tudo vê, que conhece os nossos sofrimentos, mas que enviou seu Filho amado para nos auxiliar a entender, a seguir em frente, sem jamais perder a esperança, sem perder a fé, que cada dia é um dia a ser vivido, porque esse presente chamado vida que nos foi dado, só o Pai sabe o tempo do seu extermínio. E que nós, na nossa pequenez de entendimento, possamos seguir os passos do Mestre amigo e seguir os seus ensinamentos, colocando em prática, principalmente, o seu amor. Pedimos, Pai amado, que neste momento toda a humanidade seja envolvida na tua luz de amor, encarnados e desencarnados. Que cada irmão possa receber um abraço amigo na forma de conforto espiritual, na forma do perdão, na forma de paz, de harmonia. Que cada lar seja visitado por um anjo amigo e assim o equilíbrio se faça. Vamos colocar a luz de Jesus como uma alegria imensa a invadir os nossos seres neste momento. Quando dizemos o poema de amor que esse mestre amigo nos ensinou, para que quando quiséssemos falar com o Pai, elevássemos bem alto o nosso pensamento, dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos habitados, santificado seja, Pai, o teu nome.
Que venha a nós, Pai, o teu reino, mas o teu reino de amor, Pai, de justiça, de caridade. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai amado, acima da nossa aqui na terra. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como soubermos perdoar aos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações terrenas. Livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que cada um possa estar recebendo esse abraço amigo. Que cada irmão que abreviou sua vida, ou que tenha intenção de fazê-la, possa ser colocado no colo de Maria, Mãe de todos nós, que com o seu amor incondicional afaga a cada um, fortalece a cada um, ama, consola e perdoa, compreende e ampara, hoje e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Fiquem com Jesus. E que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender